Por que trabalhar com licenciamento ambiental? O que o licenciamento ambiental pode me dar de oportunidade? Será que eu posso trabalhar com licenciamento ambiental? Eu sou Akira Okuyama e eu vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. A área de licenciamento ambiental é bastante ampla e diversificada, e isso faz com que existam muitas atividades que precisam estar regularizadas com a sua respectiva licença ambiental. As principais atividades que necessitam de licenciamento ambiental, que precisam de algo relacionado ao licenciamento ambiental, são aquelas atividades ligadas à agricultura, florestas, matas, reflorestamento, caça, pesca, criação de animais, granjas. Toda e qualquer atividade que se encaixa no ramo agropecuário ou que envolva supressão de vegetação de mata, programas de recuperação de áreas, cadastros de áreas rurais e de equipamentos de uso no campo, como motosserras, também precisam de algum tipo de autorização ou cadastramento para estarem regulares perante os órgãos de fiscalização. Aquelas atividades ligadas à mineração. Qualquer atividade ou ramo ligado à mineração precisa de licença ambiental. Inclui aí a extração de areia e a captação de águas em poços tubulares muito profundos. Até mesmo o envasamento de água mineral para consumo passa por algum processo de licenciamento ambiental. Aquelas atividades ligadas às indústrias metalúrgicas, indústrias de produtos químicos, ramo têxtil, madeiras, fabricação de máquinas ou usinagem. A indústria de papel e celulose também necessita de licença para poder operar. Ou seja, todo o ramo de transformação necessita de algum tipo de licença para funcionar. Aquelas atividades ligadas a transportes. Atividades estas, seja de carga ou de pessoas, precisam de alguma informação relacionada ao licenciamento ambiental, seja na forma de licença, como no caso dos postos de gasolina, ou permissão para transporte, ou relacionada à aplicação de multas ambientais. Atividades ligadas a empreendimentos turísticos ou de lazer, por exemplo, hotéis, parques, pousadas ou qualquer outra atividade que esteja relacionada ao turismo ou lazer. Por exemplo, a implantação de um parque aquático que utiliza água proveniente de captação subterrânea precisa de algo relacionado ao licenciamento ambiental por estar utilizando os recursos naturais para a sua atividade. Aquelas atividades ligadas à área de construção civil. Qualquer obra relacionada à construção civil e que inclui também demolições. Você já pensou na quantidade de material que é usado e descartado na área de construção civil? Tanto construir um empreendimento ou desmobilizar algo envolve muito descarte. Gera resíduos e agride de alguma forma o ser humano e o meio ambiente. Por exemplo, uma pedreira, uma fábrica de asfalto ou cimento, a demolição de um prédio ou a construção provoca danos e poluição que, se não forem corretamente analisados e controlados através de estudos, não forem calculadas formas de atenuar ou mitigar este dano, causam graves problemas para a vida humana e animal. Empreendimentos, atividades ligadas à área de biotecnologia. Qualquer empresa que trabalha no ramo de biotecnologia ou pretenda se utilizar dela em suas atividades também precisa de algo relacionado ao licenciamento ambiental. Além dessa amplitude de atividades, aquelas utilizadoras de recursos naturais também precisam de aprovação dos órgãos de fiscalização para poderem ter direito ao uso desses recursos. Consequentemente, precisam de algum tipo de autorização para tal ação. Todas essas condições estão estabelecidas na PNME, a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 81. Quando nós falamos de Brasil, com a sua biodiversidade, grande área territorial e variados biomas nativos, precisamos cuidar para que nossos recursos naturais e natureza não fiquem desprotegidos e seu uso descontrolado, de modo que possamos conservá-lo para as nossas futuras gerações. Praticando controle e fiscalização através do licenciamento ambiental, é possível crescermos com responsabilidade. Nesse contexto, existem legislações para a proteção de áreas específicas, como áreas costeiras, biomas como a Mata Atlântica ou Cerrado, o Pampa e a Caatinga, os topos de morro, as nascentes, além de matas, árvores e animais nativos.
Do mesmo modo, por termos esta vastidão territorial, é preciso resguardar o nosso próprio desenvolvimento econômico. Portanto, é preciso conciliar este desenvolvimento econômico com a conservação dos recursos naturais. Ou seja, nada é terminantemente proibido de ser feito, porém, é preciso apresentar projetos, estudos, laudos, pareceres para comprovar a necessidade de realizar tal atividade ou ação. E o órgão ambiental tem a função de estudar os impactos causados, sugerir ações, aprovar planos de implantação e implementação de recuperação para que essas ações e atividades não prejudiquem fauna, flora e pessoas. Falando em responsabilidade, o licenciamento ambiental obriga empreendimentos a buscar alternativas locacionais de modo a não prejudicarem questões ambientais e de recursos naturais, através de estudos de viabilidade socioeconômico e de impacto ambiental, para a implantação de empreendimentos de potencial poluidor, ou, em outras palavras, busca minimizar impactos que possam prejudicar a natureza e, consequentemente, a vida humana em prol da preservação e conservação. Mudando um pouco de ponto de vista, outro aspecto que torna o licenciamento ambiental uma oportunidade para todos é que não é preciso ser de uma área voltada para o meio ambiente para trabalhar com o licenciamento. Como eu já citei em outros vídeos, você pode ser de uma área administrativa, uma área de lógica ou de raciocínio, até mesmo de arquitetura, que o assunto faz parte do cotidiano, pois existem diversas óticas no licenciamento e no meio ambiente, onde todos de todas as áreas podem dar seus palpites, sugestões, opiniões e críticas para o tema, tornando o licenciamento ambiental um assunto muito democrático e participativo. Na falta de conhecimento sobre um determinado tema que não é da sua área de atuação, é possível fazer parcerias de modo a atender a solicitação da pessoa interessada no processo ambiental junto a um especialista na área. Por último, porém não menos importante, saber que o seu trabalho, a sua opinião, sua crítica ou sugestão contribui para a preservação e conservação do meio ambiente, mesmo num gesto simples como plantar e cuidar de uma árvore, torna gratificante qualquer atitude voltada para essa área de atuação. Qual sensação você pode sentir ao plantar uma muda de árvore, protegê-la e cuidar para que cresça forte e sadia e se torne uma árvore adulta? Não dá para comparar com o crescimento de uma criança, mas as sensações são parecidas, pois essa árvore também é um ser vivo, precisa de cuidados e dedicação, e a gente é recompensado por coisas intangíveis, como a sombra que ela nos proporciona, seus frutos, se ela for uma árvore frutífera, pássaros e a vida. Resumindo tudo isso que foi falado, trabalhar com licenciamento ambiental provoca variadas sensações e sentimentos, porém, todo e qualquer esforço é voltado para ações simples de educação e cidadania, que, independente do grau de estudo ou conhecimento sobre plantas, lixos e sociedade, se formos pensar de maneira prática, no nosso dia a dia, em tudo que fazemos, pensamos no meio ambiente. Portanto, trabalhar com licenciamento ambiental é fazer parte do dia a dia e preservar o ambiente que nos cerca. E isso, no mínimo, é extremamente gratificante. Se você está pensando em entrar na área de licenciamento ambiental, considerando os mais de 10 anos que eu atuo nesse segmento, eu posso te falar que é uma área extremamente atraente, abrangente e fascinante, onde nenhum dia é igual ao anterior. Existem novidades diariamente e onde pode-se aprender, por baixo, uma coisa nova a cada dia. Eu trabalho com o meio ambiente e tenho muito orgulho de poder contribuir, transmitindo conhecimento e compartilhando experiências. Mudando um pouco de assunto, será que eu consigo ganhar dinheiro com licenciamento ambiental? Onde eu encontro oportunidades para lucrar com licenciamento ambiental? Será que eu, começando do zero, consigo lucrar com licenciamento ambiental? Consigo ganhar dinheiro com licenciamento ambiental? Eu te digo que é possível ganhar dinheiro com licenciamento ambiental, sim, e muito. Lógico que é preciso conhecimento e um pouco de vivência no assunto, sim. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, e mesmo quem começa do zero absoluto pode começar pequeno e ir ganhando desenvoltura e, consequentemente, aumentando os lucros trabalhando nessa área. Primeiro, é preciso saber um pouco do assunto. Não posso mentir,
tem que estudar um bocado. Por exemplo, saber por que algumas atividades e quais delas precisam de licença, de autorização florestal, de CADRE, de DAIU e CDL, saber quais são os tipos de licença existentes e as fases do licenciamento. Quem são os órgãos ambientais que emitem tais documentos? Explicando melhor, especificando um pouco cada um desses itens, o licenciamento ambiental pode ser expedido por órgãos da administração pública, do município, do estado ou da União. E essa informação vai depender de alguns fatores que você precisa saber. Por exemplo, no estado de São Paulo, o órgão ambiental delegado para a emissão de licenças é a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado. A CETESB atua no licenciamento no âmbito do estado, e quando o município não está apto a exercer essa função. Porém, se houver um convênio, o licenciamento pode ser municipal para alguns empreendimentos com potencial poluidor. No caso, hoje, que eu estou gravando esse vídeo, existem mais de 70 municípios no estado de São Paulo aptos a emitir licenças e autorizações florestais. E quais são os pré-requisitos para acontecer isso? O município tem que ter um Conselho Municipal de Meio Ambiente, uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente atuante, com equipe técnica habilitada e equipamentos adequados para atividades no campo, além de passar por um treinamento na CETESB e assinar o convênio para ter esse direito. No caso da União, ela é representada pelo IBAMA e sua atuação é bem ampla. Sobre as licenças, o licenciamento ambiental é trifásico, ou seja, para um empreendimento estar regularizado, ele deve obter a licença prévia, a LP, a licença de instalação, a LI, e a licença de operação, além de renovar esta licença de operação periodicamente, a cada determinado período de tempo. Nessa informação sobre licenças, também é preciso salientar que existem as licenças eletrônicas, emitidas online e de maneira gratuita, autodeclaratórias e simplificadas, mas que têm a mesma validade de uma licença emitida no rito ordinário. Os demais documentos emitidos são o DAIU e o CDL, para dispensa ou isenção de licença, e o CADRE, que é para transporte de resíduos de interesse ambiental. Além das licenças, existem as autorizações florestais, emitidas quando são necessárias intervenções na natureza, como supressão de vegetação, corte de árvore ou mexer em APP, área de preservação permanentes, além das regularizações dos AIAs, autos de infração ambiental, emitidos pela Polícia Ambiental do Estado. Bem, você pode até pensar, mas é só isso? Falando sinceramente, é basicamente isso mesmo. Mas isso tudo parece simples, parece fácil, mas requer muito estudo e informação, e principalmente um bom senso e uma consciência ecológica, além de empatia com as causas. Por exemplo, você pode imaginar que com tudo isso que eu falei, como não tem nada realmente proibido, pode tudo, né? Só que não. Além de analisar todos os pedidos, as informações, realizar vistorias e fiscalizações, mesmo que algo possa ser autorizado ou licenciado pelo órgão ambiental, ainda é preciso prestar atenção no pós-licenciamento ou pós-autorização. Isso mesmo. No pós-licenciamento, nós temos as condicionantes. E no pós-autorização, para algumas situações, tem que fazer uma recuperação ambiental. E o que seria isso? As condicionantes ou exigências técnicas são situações que os empreendimentos devem cumprir, sugeridas pelo órgão ambiental, para condicionar o empreendimento a cumpri-las para poder receber a próxima etapa do licenciamento. Como assim? Eu vou usar o exemplo da licença prévia. Para obter a próxima etapa, que é a licença de instalação, o empreendimento tem que cumprir a exigência técnica da LP e comprovar que essas medidas que ele implantou foram realmente implantadas para obter a LI. Na fase da licença de operação, a mesma coisa, cumprir as exigências da LI para poder obter a LO. E na renovação de LO, a mesma coisa, cumprir as exigências técnicas listadas na licença de operação para poder receber a sua renovação. Por exemplo, pode ser que na renovação da LO, o empreendimento deve apresentar o AVCB,
o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros renovado e válido para um novo período de tempo, senão a LO nova não é expedida. Ou impor que a usina de asfalto ou a concreteira instale dutos de água para que os caminhões e veículos que circulam no pátio não levantem muita poeira na vizinhança, que pode causar incômodo, resultar em reclamações contra o empreendimento, o que pode impedir que a licença seja emitida. E nas autorizações florestais ou pós-autorização, é preciso assinar um TCRA, que é o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, que condiciona a autorização. Ou seja, o empreendimento obtém uma autorização para cortar árvores, por exemplo, e tem que plantar uma determinada quantidade de mudas de árvores nativas numa área pré-determinada, sugerida pelo próprio compromissado, e aprovado pelo órgão ambiental. Além de plantar, ele tem que cuidar até que o órgão ambiental libere esse TCRA, ou seja, dê ele esse TCRA como cumprido. Falando em documentos, todos esses que eu citei há pouco são os emitidos, ou seja, aquilo que sai do órgão ambiental para a pessoa interessada no processo. Agora, para que isso aconteça, a emissão desses documentos, o empreendimento deve apresentar os documentos para fazer os pedidos. Enfim, essa é a parte burocrática do processo, onde demanda um pouco de conhecimento teórico, mas o que a gente faz hoje que não precisa de um pouco de conhecimento, Afinal de contas, ninguém nasce sabendo. Resumidamente, precisamos saber que para a composição de processos de licença ou autorização florestal, é preciso juntar todos os documentos necessários para o pedido em questão. Então, seriam os documentos pessoais da pessoa física ou jurídica interessada no processo, preencher um formulário, efetuar o pagamento do preço de análise, elaborar o projeto do que se quer intentar e apresentar as compensações ambientais ou medidas de mitigação no caso dos danos ambientais. Nesse momento você pode pensar assim que acabou, Não é bem assim. Agora é a hora de aguardar a análise do órgão ambiental, de atender a algumas apresentações de documentos complementares, de esclarecer eventuais dúvidas que podem surgir do técnico responsável pela análise do seu pedido, para que ele entenda o que é que o empreendedor ou o empreendimento quer fazer, para poder autorizar ou licenciar, ou não. Também é onde o órgão ambiental promove as vistorias para constatação in loco de tudo que foi apresentado no forma de papel. Ver se as condicionantes foram atendidas. No caso das autorizações florestais, ver o local da recomposição. Ver se o que foi pedido ainda não foi feito antes da hora. Ou seja, cortaram as árvores sem a autorização emitida. Como eu já citei anteriormente, a lei até prevê essas situações. Então, estipulou prazos para que os processos transitem sem interrupções e demoras. Então, você tem, por exemplo, 120 dias para protocolar documentos. O órgão ambiental tem de 6 meses a 1 ano para dar um parecer sobre o seu pedido, dependendo da complexidade. É lógico que esse tempo diminui bastante, dependendo do potencial poluidor ser menor. Você tem que renovar uma licença com 120 dias de antecedência. E existem outros prazos por aí. Tem prazo para interpor recurso, prazo para protocolar contestação de indeferimento. Enfim, as pessoas pensam que quando pede alguma coisa para o órgão do governo, demora bastante tempo, mas não é bem assim não. Para prestar um serviço de qualidade e atender bem, é necessário seguir várias regras de bom atendimento, incluindo não perder tempo na análise dos pedidos. Isso, lógico, depende muito da complexidade do pedido. Bem, agora você já sabe sobre onde é preciso licenciamento ambiental, descobriu quais são os documentos que são emitidos, quais os documentos necessários para pedir algo para o órgão ambiental, sabe que tem prazo e que não é a Deus dará que seus pedidos podem ser atendidos, sabe que existem pré-requisitos e condicionantes, sabe até que existe diferença entre os órgãos que emitem as licenças. Agora, falta saber como buscar clientes. Uma vez sabendo tudo isso que foi falado, agora é a hora de correr atrás do seu primeiro cliente. Por exemplo, você pode ir no site do órgão ambiental e procurar sobre licenciamento ambiental e vai descobrir que existe uma lista de atividades que precisam de licença. E começa
nesse momento, a numerar possíveis potenciais clientes nessa área de atividade para abordar e começar a se mostrar no mercado, mesmo porque quem não é visto não é lembrado. Sabia que toda a informação que está nos órgãos públicos é pública, ou seja, é acessível a todas as pessoas, a menos que seja um pedido que a informação seja sigilosa? Essa alternativa é muito usada no caso de segredos industriais, mas a priori toda a informação que está nos órgãos públicos é pública. Isso mesmo. Por exemplo, no site do órgão ambiental do Estado de São Paulo, é possível consultar a situação de qualquer licença ambiental emitida em qualquer tempo de todas as empresas que já passaram por alguma análise. Basta ter os acessos corretos, aplicar corretamente os critérios, endereço, nome ou CEP ou CNPJ, e você terá todas as informações na tela do seu computador ou no celular. Nesse caso, se a licença está válida e prestes a expirar, você pode tentar entrar em contato e oferecer seus serviços para renovar essa licença. Você pode promover parcerias com escritórios contábeis, sabia? Por que esse ramo de atividade? Porque eles têm muitos clientes em potencial que necessitam de alguma informação sobre licença ou até mesmo dispensas de licença para algumas atividades não licenciáveis. Nesse caso, muitas vezes, nem mesmo os próprios escritórios sabem direito qual documento está sendo pedido, está sendo solicitado, e eles muitas vezes não entendem nem como faz para pedir tal documento. Se você tiver esse conhecimento, você sai na frente e pode oferecer essa parceria com escritórios de contabilidade. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos o DAIL, que é a Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento, que normalmente é apresentado aos bancos para afirmar que a atividade do empreendimento não é passível de licença ambiental. No caso de você ser de uma área mais voltada para a parte administrativa, faça parcerias com pessoas da área técnica. Você cuida da parte da papelada, da parte burocrática, enquanto que esse parceiro toma conta da parte técnica, mais voltada para a parte prática, de campo. Por exemplo, dependendo da área de formação. E principalmente, sabe que você não precisa ser de uma área de meio ambiente para trabalhar na área ambiental? E que parcerias podem ser uma boa forma de atuar nessa área e ter contatos, que é a informação mais importante que existe nessa área? Se ainda assim você não está convencido de que pode atuar nessa área, eu vou te falar que eu recebi outras perguntas sobre o início de carreira. Gosto da área ambiental, mas ainda não sei nada. O que eu preciso para começar a trabalhar nessa área? Por onde começo para atuar na área ambiental? E falando na parte da papelada, precisa estudar muito para começar a ganhar dinheiro com licenciamento ambiental? Vamos lá. Se você gosta do meio ambiente, quer trabalhar com essa área, existem as atividades mais técnicas, mais voltadas para o trabalho de campo, ou até mesmo aquela que envolve mais cálculo ou até mesmo química. Mas, se você gosta de meio ambiente, mas não tem formação técnica nas áreas de biologia, química, engenharia florestal, ambiental, civil ou até mesmo agronomia, pode se dedicar a fazer a parte mais burocrática do segmento, mas sem envolvimento em projetos, estudos, laudos ou pareceres. E não tem problema nenhum nisso. Portanto, depende muito do seu interesse e da sua motivação para estar nessa área de meio ambiente, pois trabalho não falta e o que é mais importante do que a formação que você escolheu é a interação com a prática de cuidar e preservar. Meu exemplo, eu sou de uma área administrativa, minha formação é em administração, mas nunca foi um impeditivo para eu trabalhar por mais de 10 anos no órgão ambiental do Estado de São Paulo. Mesmo quando eu trabalhei na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em 2008, no núcleo técnico do DEPRN, na Regional de São José do Rio Preto, eu fazia o trabalho burocrático, mexia com a papelada mesmo, mas isso não me impedia de conversar com os técnicos e trocar ideia e esclarecer curiosidades da e sobre a área ambiental. Ao mesmo tempo, naquele ano, houve a junção do DPRN com a CETESB e eu acabei tendo contato com os processos de licenciamento que envolviam as autorizações florestais. Mesmo eu não sabendo exatamente o que aquele órgão fazia, mal sabia eu que em 2010 eu começaria a trabalhar
na própria CETESB. Eu tinha mais um detalhe muito relevante que me fazia ter muito interesse nessa área. Eu moro numa chácara, no meio do mato mesmo. Eu não estou falando num condomínio de chácaras, muito comum no interior do estado. É área rural mesmo. Não passa correio, não tem coleta de lixo ou ligação de esgoto. O detalhe é que, como é em área rural, tem mata nativa no entorno da chácara. Ou seja, aprender sobre preservação, conservação e sobre processos de autorização florestal e até mesmo as autuações da Polícia Ambiental tinham a ver com o local onde eu mais ficava quando eu não estava no trabalho. Ou seja, eu tinha uma motivação natural de saber sobre o que era permitido nas áreas rurais, sobre autorizações florestais, TCRA, intervenção em APP, supressão de vegetação nativa, autos de infração ambiental, os AIAs da Polícia Ambiental, até mesmo saber sobre espécies de árvores nativas, espécies exóticas, projetos de reflorestamento. Mas precisa saber de tudo isso? Não necessariamente, mas como eu já falei, já citei em outros vídeos, conhecimento nunca é demais. E eu, mesmo não sendo formado numa área mais técnica, era muito procurado pelo conhecimento que eu tinha, e tenho ainda, sobre o assunto, servindo de apoio aos técnicos do órgão ambiental, pois havia muita confiança no que eu orientava, tanto da parte dos técnicos, como da parte dos interessados, e isso era motivo de muito orgulho e responsabilidade da minha parte. Hoje, depois de mais de 10 anos nessa área, eu ainda estudo um bocado para atualizar os meus conhecimentos, procurar transmitir esses conhecimentos através dos meus vídeos, que você pode ver nos canais do Instagram, Facebook ou YouTube, e incentivo outros a gostarem da área de meio ambiente. Portanto, gostar da área de meio ambiente é um bom começo para procurar trabalho nesse meio. E transformar esse gostar em fonte de renda é naturalmente possível. Como eu disse, se você tiver uma formação nas áreas diretamente ligadas a meio ambiente, pode se especializar na elaboração de pareceres, laudos, estudos e projetos e atuar na área como consultor técnico ambiental, independente ou de forma autônoma, que será recompensado por essa dedicação através do reconhecimento dos bons trabalhos, boas referências e boas recomendações. Mas se você não for de uma área técnica, nada te impede de trabalhar com a parte da papelada e ganhar dinheiro, dando entrada nos processos de licenciamento ambiental e naquilo que você precisa da parte técnica, fazer parcerias para atender os seus clientes, prestando um bom serviço de acompanhamento dos processos e dando feedback aos seus clientes. Essa área de meio ambiente é bastante ampla e tem espaço para todo mundo que tenha interesse em atuar em prol da natureza. Vamos supor que você não tenha formação em nenhuma área técnica, mas você quer trabalhar, quer começar a trabalhar e ganhar dinheiro com o licenciamento ambiental. Eu sugiro que você comece estudando o site do órgão ambiental para conhecer sobre os documentos emitidos, o que é necessário para pedir esses documentos, quem precisa deles e até mesmo quem não precisa. O próprio site do órgão ambiental tem bastante informação sobre o licenciamento ambiental, que é bastante consultado por se tratar de uma fonte segura e confiável. Legislações, procedimentos, manuais, tutoriais, enfim. Estudar sempre é importante e conhecimento nunca é demais. Precisamos estar sempre nos atualizando, pois a legislação ambiental é ampla e dinâmica, ou seja, sempre existem leis, decretos e normas sendo aprovadas e postas em prática. Sempre existirão atualizações de normas de segurança, de padrão de qualidade, de normas técnicas, enfim, sempre haverão assuntos a serem estudados. Conhecer os principais documentos emitidos pelos órgãos ambientais é importante para entender os princípios que norteiam cada emissão. Conhecer sobre os problemas que o lixo causa, a poluição das águas e do ar, saber sobre logística reversa, transporte de resíduos perigosos, termos como assoreamento, vossoroca, área antropizada, jusante, montante, dissipador de energia, talude, que são comuns no meio, mas não frequentes no dia a dia das pessoas que não lidam com a área, é sempre aprendizado e se torna conhecimento, portanto não é supérfluo ou desnecessário.
O conhecimento sobre o assunto torna a pessoa um especialista, uma referência. E as pessoas gostam de referências, de procurar um especialista. Portanto, estudar e obter conhecimento nunca é demais e é sempre válido. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Até breve!